nós queremos ser um vaso novo, sim. Quando pedimos que o Senhor quebre e faça de novo, às vezes nem imaginamos o que estamos falando com o Senhor, ou não temos convicção, mas faça isso, Pai. Somente um vaso novo nas tuas mãos é que vai fazer diferença. Nós tínhamos uma vida que estávamos caminhando, Deus, por o fogo eterno no inferno, e o Senhor nos resgatou, o Senhor nos encontrou. Nós tomamos uma decisão, Pai, pessoal, uma decisão voluntária de segui-lo, de servi-lo. Portanto, faz conosco o que o Senhor quiser. Transforma a nossa vida, Pai. Muda aquilo que precisa ser mudado. Fala conosco, continua falando conosco agora durante a palavra. Pai, que de fato nós possamos viver uma vida que alegre o Teu coração. Nada, absolutamente nada que fizermos, Deus vai pagar o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário no nosso lugar. Mas uma vida digna da Tua presença, como verdadeiros discípulos de Jesus, com certeza vai trazer alegria ao Teu coração. E vai fazer com que outros também Te conheçam. E essa é a nossa meta enquanto estivermos neste mundo. Que todos Te conheçam, que se rendam ao Senhor, que tenham uma vida, Deus, na Tua presença. Por isso, usa cada vaso aqui nesta manhã, aqueles que estão em casa também. E continua a mudar a nossa vida, a moldar a nossa vida, a transformar da maneira que o Senhor quiser. Esta é a nossa declaração aqui nessa manhã, Pai, em nome de Jesus. Amém, 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 queridos. Pode sentar-se, por gentileza. Tá ótimo, obrigado, viu? Abra a sua Bíblia em Lamentações. Vá lá para o capítulo 3 e pode deixar a sua Bíblia aberta em Lamentações no capítulo 3. Nós vamos trabalhar 4 versículos do capítulo 3 de Lamentações. Semana passada eu preguei um sermão que era, na realidade, uma pergunta que fazemos a Deus, porque eu, Senhor, né? Eu creio que muitos estavam aqui. Se você não estava, eu te recomendo a assistir. Está no nosso canal do YouTube. Seria importante que você assistisse, porque é de fato uma pergunta que em algum momento da nossa vida todos nós fazemos. Por que eu, Senhor? Por que eu estou sofrendo? E hoje eu quero falar um pouco sobre esperança. Então, o tema da minha mensagem é Ainda há esperança, ainda há esperança. E eu estou me baseando aí, então, no livro de Lamentações, escrito por Jeremias, pelo profeta Jeremias. Hoje, quando olhamos para os noticiários, e de fato, hoje assistir noticiários tem sido um grande desafio para nós, né? Eu creio que para qualquer um tem sido um grande desafio. Nós não sabemos se o noticiário ou a vida real, as dificuldades que nós vivemos no dia a dia, qual delas nos traz mais desalento, né? Alguns estão vivendo situações muito delicadas, muito complicadas. Então nós olhamos hoje para a realidade do nosso país, olhamos para os noticiários, ficamos sempre com o coração pesaroso. Eu confesso a vocês que eu preciso assistir noticiário, assisto noticiário, procuro acompanhar, mas às vezes você tem que se desligar um pouco, porque é tanta notícia ruim, tanta coisa complicada, que o nosso coração às vezes fica, né, a gente sente até um desânimo na nossa caminhada, e nós temos que tomar muito cuidado com isso. Nós temos enfrentado, e todos nós temos enfrentado, problemas sérios aí. Aqui na igreja temos famílias passando por problemas seríssimos, diagnósticos cruéis, situações familiares difíceis. Então, de fato, quando olhamos tudo que está acontecendo, nós ficamos perplexos muitas vezes com o que está vendo, né? Haja vista que a minha mensagem a semana passada falava sobre essas perguntas difíceis, ou seja, por que eu, Senhor? Por que eu estou passando por esse câncer? Por que o meu filho está distante? Por que o meu casamento não vai bem? Por que eu estou desempregado? E são perguntas que nós fazemos a Deus. E a semana passada eu procurei dar respostas bíblicas a essas perguntas. Espero que Deus tenha falado contigo. Mas a mensagem de hoje, né, o tema da minha mensagem é mostrando que a dor não tem a última palavra, ou seja, ainda há esperança. Então, por mais dor, por mais dificuldade que você esteja passando, por mais lutas que você esteja passando na tua vida, creia, a última palavra não é do que você está vivendo, não é da dor que você está vivendo. E é isso que nós vamos ver hoje no livro de Lamentações, quando Jeremias escreve este livro, quando ele escreve, então,
o livro de Lamentações. O cenário aqui é um cenário um pouco diferente do que nós vimos a semana passada, lá em Abacuque, que Abacuque estava prestes, o povo estava prestes a ser cativo. Aqui, em Jeremias, o povo já é cativo da Babilônia. Nabucodonosor já entrou ali, já destruiu Jerusalém, já destruiu o templo, já levou cativo também o rei. Crianças estão morrendo de fome nas ruas. Esse era o cenário de Jerusalém. Esse é o cenário, então, que Jeremias escreve esse livro, ou seja, no meio de uma devastação total. Imagina você vivendo num lugar onde você tem muros que te protegem, portões que te protegem, você sabe de tudo aquilo que Deus havia prometido, mas o cenário agora é de destruição, o cenário agora é o pior possível. E Jeremias está lá escrevendo, então, esse livro. Por isso é que você deve entender que o contexto que ele escreve é um contexto de destruição total, é um lamento nacional. O Lamentações é um lamento nacional, mas também é um gemido pessoal de alguém que está ali sentindo na pele a tragédia. Por isso é que eu disse a semana passada que você não se preocupe quando você pergunta para Deus. Não se preocupe quando você fala sinceramente com Deus. Não se preocupe quando você abre o seu coração a Deus. Ele está pronto a te ouvir. Nem sempre você vai ter a resposta. Ele pode demorar, ele pode dizer não, ele pode dizer sim, mas nós podemos ter essa relação com Deus. E é exatamente o que Jeremias faz aqui. Esse é um lamento pessoal de alguém que está olhando um cenário de destruição total. É um cenário onde o povo que estava ali foi levado cativo para a Babilônia, os remanescentes permanecem em Jerusalém destruído. Jeremias olha para tudo aquilo que está acontecendo, portanto, o coração dele está pesaroso, o coração dele está aflito, o coração dele também deve ter várias perguntas. E aí, no centro do capítulo 3, que é o que eu quero trabalhar com vocês hoje, a partir do verso 21, Jeremias traz uma mensagem para mim e para você em relação a tudo isso que está acontecendo. No verso 21 ele diz assim: todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Ou seja, ele vem numa toada mostrando e vendo tudo aquilo que estava acontecendo, mas no fim ele fala assim: todavia, eu vou me lembrar daquilo que me traz esperança. É isso que ele traz. Ou seja, Jeremias então decide lembrar daquilo que reacende a sua fé. Ele toma uma decisão. Eu não vou ficar olhando para esse cenário destruído, porque muitas vezes nós somos assim. Muitas vezes nós estamos olhando só para a tragédia, só para a desgraça, só para o que está acontecendo, e nos esquecemos daquele que pode trazer esperança no nosso coração, daquele que pode reacender a nossa fé. É isso que Jeremias está fazendo aqui, né? Então, mesmo quando ele vê toda aquela destruição, ele olha para tudo aquilo que está acontecendo, ele decide recorrer à memória, ele decide lembrar da história, mesmo num cenário e mesmo no meio de um povo infiel, porque o povo havia sido levado cativo por causa da infidelidade deles. Portanto, Jeremias, ele tem esse sentimento no coração, é por isso que ele escreve. Então, nós aprendemos aqui algo poderoso com Jeremias, já a partir do verso 21. Nós aprendemos que a esperança, nossa esperança, não essa esperança... Porque você precisa separar o que é esperança bíblica do que é esperança do seu dia a dia. Mas quando olhamos para a esperança bíblica, ela não nasce de circunstâncias favoráveis. Não é porque eu estou vivendo numa condição favorável, não é porque neste momento nenhuma doença está me assolando, não é porque neste momento eu estou com a minha vida toda em ordem. Não, a esperança bíblica não é por causa dessas circunstâncias, mas é lembrando que Deus é fiel, lembrando quem Ele é, e lembrando as promessas que Ele tem na sua vida. Ou seja, a tua esperança bíblica não pode estar baseada no momento que você está vivendo. Você tem que lembrar-se de quem é Deus na sua vida, de quem você era, de quem você é hoje, e de para onde você está indo. Então, a nossa esperança bíblica caminha nessa direção. Ela não pode caminhar com as circunstâncias, porque senão eu vou ficar com essa esperança vã, não é? Nós vivemos em tempos hoje, quando olhamos para a desolação na época de Jeremias, nós vivemos tempos muito parecidos nos dias de hoje, não é? Hoje nós não temos aí templos destruídos, hoje nós não temos a invasão babilônica, mas nós temos lares desfeitos por vício, estamos vivendo uma epidemia de vícios no nosso país, nós temos corações ansiosos, a ansiedade é algo que está tomando, não é, o coração das pessoas, nós temos a fé abalada por tragédias, pessoas perguntando por que está acontecendo isso de novo, é o tema da mensagem da semana passada. Ou seja, olha para esse cenário e você vai observar
que muitos cristãos, e eu estou falando para nós, para cristãos, aqueles que servem a Jesus, muitos de nós não estão enxergando saída quando estão passando por dificuldade. Porque a nossa esperança, ela não é bíblica, ela é uma esperança na circunstância. E muitas vezes nós somos presos naquilo, não é? E nós não nos lembramos disso. Ou seja, mas a palavra de Deus, é esta palavra, e o que nós estamos aprendendo hoje em Lamentações, não é? Ela nos convida a um exercício de fé. Queridos, a nossa vida tem que ser um exercício de fé. Se nós não vivermos desta forma, nós não vamos conseguir viver neste mundo que está aí. Então lembre-se, nós vamos lembrar daquilo que reacende a esperança, que reacende a nossa fé. Por isso a importância, e eu tenho enfatizado isso aqui domingo após domingo, por isso a importância de lermos a palavra, porque esta palavra é que vai nos manter firmes na caminhada. Não é o evento, não é o show, não é o jantar, não é o curso que você faz, não é os encontros que nós temos, tudo isso, gente, é maravilhoso e ajuda demais, mas o que vai te manter firme é esta palavra. Porque esta palavra tem esperança e te dá esperança, ou seja, te dá certeza de para onde você está indo. Não é esta palavra, é exatamente isso que nós estamos fazendo. Então, nós vamos caminhar nesta palavra e aprender dela, e vamos aprender então com Jeremias nesta manhã a reconstruir a esperança, mesmo entre os escombros que ele estava ali vivendo, no meio daquela destruição, e entender que a fidelidade de Deus, queridos, ela continua, não é? E essa é a maior certeza que nós temos. Nós servimos a um Deus fiel. E Ele vai continuar sendo fiel na minha vida e na sua vida, não importa as circunstâncias. Nós aqui, baseado nas circunstâncias, muitas vezes nos afastamos desse Deus que é fiel, porque Ele é fiel. Ele não vai quebrar a aliança que Ele tem contigo, Ele não vai se distanciar de você, mas nós, em função das circunstâncias, muitas vezes nos afastamos. Então nós precisamos começar, né, com essa escolha simples que Jeremias fez aqui, não é? Todavia, vou me lembrar desse Deus Todo-Poderoso. Portanto, o primeiro tópico da minha mensagem é: a esperança começa com um todavia. E eu quero que você saia daqui hoje. Se você sair daqui hoje com todavia na tua cabeça, eu já vou ficar muito feliz, porque essa é a minha intenção, não é? Todavia, verso 21 do capítulo 3, todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Não é? Esse é o contexto, ou seja, se você depois na sua casa ler o capítulo, você vai ver que o capítulo 3 que nós estamos estudando, ele tem 20 versos iniciais só ele lamentando, 20 versos. Se você observar aí depois na tua casa, leia os primeiros 20 versos do capítulo 3, você vai ver que ele vem lamentando, ele vem mostrando a história, ele vem abrindo o coração dele na presença de Deus, mas no verso 21 ele diz assim: apesar de tudo isso, Senhor, apesar de todo esse cenário que está aí, ele diz: todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Não sei o que você está vivendo, não sei qual é a tua dificuldade, mas precisa ter um todavia na sua vida. Você precisa entender isso, porque é isso que a palavra nos dá. Se você observar no verso 1, ele já começa o verso 1 do capítulo 3 dizendo: sou um homem que viu aflição. Ele está dizendo isso no capítulo 3, verso 1. Lá no verso 4, ele diz que fez envelhecer a minha pele, ou seja, a situação era tão complicada que Jeremias diz que a pele dele envelheceu. Não é só a pele de presidente que envelhece, de pastor que envelhece, Jeremias também envelheceu, ou seja, as circunstâncias, as dificuldades que ele estava vivendo. Lá no verso 17 ele diz que arrancou-me a paz, ou seja, tirou a paz, eu não tenho mais paz, ou seja, é um homem que vem lamentando, abrindo o coração para Deus, ele está vivendo ali o auge da dor, como se ele dissesse assim: não dá mais, tudo está perdido, mas aí no verso 21 ele diz: todavia. E a ideia aqui da palavra todavia é o mesmo que ainda assim, ou mas eu insisto em lembrar. Todavia pode ser traduzido dessa forma: eu insisto em lembrar daquilo que me traz esperança. Então lembrar-se aqui é proposital, ou seja, ele escolheu o que vai guardar no coração. Essa é outra coisa que nós precisamos entender. Nós precisamos escolher o que guardamos no coração. Essa é uma decisão, não é algo que você, que surge do nada, não. Escolha o que você vai guardar no teu coração. A Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio, não é? Eu vejo aí algumas vezes as pessoas soltando algumas pérolas. Mas foi sem querer, o coração está cheio. Porque se saiu pela boca é porque está no coração. Então, nós precisamos tomar cuidado, ou seja, nós precisamos escolher o que guardamos no nosso
coração. Nós vamos escolher, como ele fez aqui, o que ele vai guardar, mesmo com tudo em ruínas. Escolha o que você vai guardar no seu coração. É uma decisão sua. Eu escolho o que eu vejo, eu escolho o que eu escuto, eu escolho as pregações que eu ouço, eu escolho mesmo. Pode perguntar para a Toninha, eu sou criterioso em escolher o que eu vou ver, escolher o que eu vou guardar. Eu quero encher o meu coração daquilo que agrada a Deus. E eu não posso ficar, então, o tempo todo ouvindo e guardando no meu coração um monte de coisa que só vai me atrapalhar. Jeremias escolheu guardar no coração aquilo que trazia lembrança daquele Deus Todo-Poderoso, que ele sabia que, apesar do que estava acontecendo, era a justiça de Deus sobre o povo ali de Israel, mas ele escolheu guardar no coração a lembrança que iria manter a fé dele firme na caminhada. Então, escolha o que você vai guardar no teu coração. Aqui a ideia é isso. Quando você olha lá em Deuteronômio, no capítulo 5, verso 15, não precisa abrir, é só para você ter mais conteúdo do que te lembra. Lembra-te do Senhor, lembra que o Senhor fez, ou seja, lá no livro de Deuteronômio, ou seja, lá também no verso 21, ele diz assim, quero trazer à memória o que me pode dar esperança, ou seja, escolha o que você vai guardar no teu coração. Então mostra, querido, que a esperança bíblica, não a esperança aí que você pode estar imaginando, mas que não seja bíblica, não depende da ausência de sofrimento. Ou seja, o Senhor não prometeu que nós não teríamos sofrimento, mas da presença, da memória, da fidelidade de quem Deus é. Então a tua esperança está em lembrar-se de quem Deus é. Não se esqueça disso. Não se esqueça disso. Deus é um Deus amoroso. Deus é um Deus que prometeu que não nos deixaria só. Deus é um Deus que atende o teu clamor. Deus é um Deus que você pode ir na presença dEle do jeito que você está. Você pode chorar na presença dEle. Você pode reclamar na presença dEle. É este Deus que nós servimos. Então, quantas vezes, não é, nós estamos rodeados de situações difíceis e às vezes pensamos, acabou. Não é? E é muito comum isso. Gente, não tem nenhum problema nisso. Nós não podemos ficar nisso. Nós não podemos ficar nisso. Por isso que quando Jeremias lamenta, ele depois lembra desse Deus Todo-Poderoso. Eu posso lamentar? Claro que eu posso. Eu posso reclamar? Posso. Eu só não posso me esquecer de quem Deus é. E é lembrar de quem Deus é que vai encher o meu coração de esperança. Nós temos aqui na igreja pessoas com diagnósticos graves, com doenças graves. Tivemos essa semana o resultado, né, Ana, a Ana precisa de um medicamento extremamente caro. Entrou com um processo e essa semana o juiz liberou para ela um medicamento que ela não poderia comprar em hipótese nenhuma, mas Deus agiu. E o que dava esperança para a Ana é lembrar do Deus que ela serve, porque é isso que dá esperança. Orar para que esse Deus tocasse no coração do juiz, como tocou, orar para que a advogada fizesse a melhor petição, como fez, ou seja, é isso que tem que nos dar esperança. A circunstância mudou? Não, ainda continua com dificuldade, mas Deus está agindo, e é aí que nós temos que manter isso. Desemprego, quantos são acometidos por desemprego e aí passam por situações difíceis, abandono familiar, decepções na família, dificuldade na família, o emocional que vai a zero, pessoas com depressão profunda. Essa semana eu vi uma matéria de um pastor conhecido aí, que abriu mão do ministério porque está vivendo uma depressão profunda. Então, é algo que nos acomete, por isso nós não podemos nos esquecer desse Deus poderoso. É Ele que, é lembrar de quem Ele é, que vai nos dar esperança para passar por esses momentos de dificuldade, lembrar quem Deus é. Então, Jeremias nos ensina que essa esperança, ela começa com uma decisão espiritual. Eu vou me lembrar daquilo que reacende a minha fé. Lembre-se disso. Não se esqueça disso nessa manhã. Talvez a tua circunstância, talvez o que você esteja vivendo não vai mudar. Talvez não mude hoje, não mude amanhã, talvez demore para mudar, mas você tem esperança, é isso que não pode faltar na tua vida. Você tem esperança bíblica, não a esperança deste mundo, esperança bíblica. Não se trata aí, quando Jeremias vive isso, ou quando nós vivemos, não é negar a realidade, não é uma negação, mas é discernimento, é um discernimento espiritual no meio do caos. Eu preciso ter discernimento vivendo no meio das dificuldades. E esse discernimento é muito importante, ou seja, nós temos que buscar no Senhor esse discernimento. Eu li uma matéria de um missionário na África do Sul, na África, né, que perdeu o esposo e perdeu o filho por uma doença muito grave.
E ele escreve, então, num diário, que ele diz assim: enterrei metade da minha vida hoje. De fato, era a esposa e o filho. E ele diz: enterrei metade da minha vida hoje. Mas ainda assim, minha alma se recusa a esquecer quem me chamou. É isso. E vocês já devem ter visto histórias missionárias de homens que perderam tudo, mas nunca se esqueceram de quem os chamou. É isso que nós não podemos nos esquecer, quem nos chamou. Todavia, é o que separa aí o desespero da fé. Todavia, eu vou me lembrar daquele que me chamou. Não é? Então, você pode estar aí com teu coração neste momento, dizendo: estou cansado, mas todavia me lembrarei das promessas do Senhor. A porta se fechou, todavia, ele continua sendo o meu Deus. Então, queridos, escreva aí no teu devocional essa semana: estou vivendo esta luta assim, 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 mas todavia eu escolho continuar confiando no Senhor. Não sei se vai ter solução para essa situação, mas todavia eu continuo crendo no Senhor. Todavia escolho lembrar-me de Deus que me salvou, que me resgatou, que me tirou de uma vida sem esperança. Todavia vou continuar crendo. Salmo 42, verso 5 diz: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está tão perturbada dentro de mim? E aí o salmista termina dizendo neste verso 5, ponha a sua esperança em Deus. Então ele fala consigo mesmo. Então o salmista está dizendo assim: por que o meu coração está tão triste? E ele fala com ele mesmo: por que eu estou tão triste? E ele mesmo dá uma definição para ele, ou dá uma orientação para ele, ou dá uma solução. Ele diz assim: ponha a sua confiança no Senhor. Isso serve para mim e para você nessa manhã. A sua confiança não pode estar na circunstância. A sua confiança não pode estar nas situações que você está vivendo ou na garantia que você tem. A tua esperança precisa estar no Senhor. Segundo ponto que eu quero compartilhar contigo, baseado neste texto, nos versos 22 e 23. As misericórdias de Deus são inesgotáveis. Essa palavra é linda. Não tem fim. Então, as misericórdias de Deus são inesgotáveis. Olha o que diz aí o verso 22 e 23. Ele diz assim: graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Ou seja, olha como Jeremias já está mudando aí a forma de enxergar as coisas que ele estava vivendo. Ou seja, ele sai daquele abismo do lamento, de onde ele estava lamentando profundamente, e ele vai para a confiança no Senhor. É isso que nós temos que fazer, ou seja, sair de uma situação que estamos ali inertes, estamos ali de repente entregues, e vamos para uma confiança no Senhor. Não é, de novo, não é negar a realidade que você está vivendo, não, mas é confiar em quem nós podemos de fato confiar. A situação não mudou. Não mudou a situação de Jeremias aqui. A sua talvez não tenha mudado, continua aí na mesma situação, não é? Mas ele começa a ter uma outra percepção da relação ali com Deus. Por isso é que ele diz já de cara, ele diz: graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos. Não é? Aqui a ideia desse grande amor do Senhor é um amor leal, é um amor imutável, é um amor comprometido, é esse amor comprometido de Deus comigo e com você. Ou seja, é o amor de Deus que está baseado na aliança que Ele fez conosco. Não está baseado no seu comportamento, por isso que é inesgotável, porque se fosse no seu comportamento ou no meu, nós estaríamos perdidos. Estaríamos perdidos. Mas não é baseado numa aliança que Ele fez contigo, ou seja, não é baseado, é claro que o teu comportamento deve ser condizente com o discípulo de Jesus, mas não é baseado nisso que Ele mantém as misericórdias dEle sobre a sua vida. É um amor que não desiste, mesmo quando somos infiéis. Quantos de nós aqui, queridos, somos infiéis a Deus? Mas Ele continua fiel a você. Essa é uma das coisas que mais me envergonha. Porque quando de alguma forma eu sou infiel a Deus, eu lembro que Ele é fiel, e aí eu fico com vergonha, porque Ele não mudou a forma dEle tratar comigo. Quem é infiel sou eu, não Ele continua sendo fiel. Ou seja, é esta misericórdia, não é, que nós temos que nos lembrar, que elas são inesgotáveis. E é por causa desse grande amor de Deus é que nós não somos consumidos. Então Jeremias reconhece.
Esse é o reconhecimento dele, por isso que ele escreve esse texto. Ele diz que se ainda havia vida é porque Deus preservou, mesmo que o povo não merecesse. Lembre-se de que o povo estava cativo porque foram desobedientes, porque pecaram contra Deus, porque não deram atenção aos alertas que Deus havia dado. Ou seja, mesmo com este povo, Deus continua misericordioso sobre as suas vidas. E aí o que ele diz, suas misericórdias são inesgotáveis, ou seja, ele vai mostrar aqui que Deus tem múltiplas formas de agir conosco com compaixão. Ele age conosco com uma compaixão que nós não podemos entender. Mesmo no meio da disciplina e do juízo que aquele povo estava passando, Deus está sendo misericordioso. Mesmo no meio da luta que você está passando. Mesmo no meio da dificuldade que você pode estar vivendo, mesmo no meio da tua infidelidade com Deus, Ele continua sendo misericordioso com você. Isso tem que te fazer pensar, isso tem que te fazer repensar na sua vida, porque o dia que você entregou a sua vida a esse Deus, Ele estabeleceu uma aliança com você, não é? E você precisa ser fiel a Ele, porque Ele não vai deixar de ser fiel a você. E ser fiel a Ele significa que quando eu erro, eu vou até a presença dEle e me conserto, peço perdão, corrijo a minha rota, corrijo a minha forma de andar, mas eu tenho que lembrar que mesmo no meio de tudo isso, Ele ainda é misericordioso. É inesgotável, ou seja, não tem fim, não seca, não esgota, não é? Mas isso, mesmo naquele contexto que eles estavam vivendo, mostra esse Deus Todo-Poderoso, ou seja, menos a misericórdia de Deus, não é? Essa é inesgotável. Ali caiu o templo, caiu os muros, o povo foi levado cativo, o rei foi levado preso, crianças estavam morrendo, o povo estava passando fome, tudo acabou, menos as misericórdias de Deus, porque elas são inesgotáveis. É isso que Jeremias está dizendo. Pode acabar tudo à sua volta, você pode estar vivendo no meio de uma destruição total, mas as misericórdias de Deus continuam sobre a sua vida. Isso é lindo. Isso é uma garantia para mim e para você na caminhada com Ele, tremenda. E aí ele continua no verso 23, renovam-se cada manhã, grande a sua fidelidade. Olha que coisa interessante de pensar, porque quando Jeremias mostra essa renovação, ele está dizendo, olha, mesmo no meio de tudo isso aqui, mesmo no meio dessa destruição, quando você vai deitar no final do dia, e aí quando você acorda e tem um sol, as misericórdias de Deus se renovaram mesmo no meio da destruição. É isso que Jeremias está dizendo, porque como é que alguém pode dizer que as misericórdias de Deus se renovam no meio de uma tragédia que eles estavam vivendo? Ele está usando aqui uma figura para mostrar que mesmo no meio de tudo isso, Deus continua renovando as misericórdias dele sobre as nossas vidas. Renovam-se a cada manhã, grande a sua fidelidade, ou seja, Deus é consistente, Ele é fiel, mesmo quando tudo parece desmoronar. Êxodo, no capítulo 34, mostra que o Senhor é compassivo, clemente, longânimo, grande em misericórdia. Salmo 103:11 diz que a sua misericórdia é tão grande quanto o céu sobre a terra. Efésios 2, versos 4 e 5 diz, todavia, Deus, que é rico em misericórdia, nos deu vida em Cristo. É esse Deus que você serve, que é misericordioso sobre a minha vida e sobre a sua vida. Ou seja, a misericórdia de Deus, querido, precisa ser a ponte entre o pecado e a fidelidade divina. Ou seja, não se esqueça disso, você serve a um Deus fiel, portanto, busque viver uma vida na presença dEle, que agrade o coração dEle, que demonstre isso, que Ele continua sendo fiel. Então, Jeremias está nos ensinando aí, não é, que mesmo quando tudo for perdido, a misericórdia de Deus permanece. Então, fica aqui para você. Você pode perder tudo na sua vida, mas a misericórdia de Deus vai continuar sobre a sua vida. Se você acordou hoje e veio para o culto, não é? Há misericórdia para esse dia. Há misericórdia. Você acordou. Eu falo que eu sou sempre grato a Deus por acordar. Não é? Você acordou, está pronto para começar o dia, a misericórdia de Deus está sobre a sua vida. Teve um fracasso ontem, teve uma dificuldade, teve uma decepção, mas a graça de Deus sobre a sua vida hoje. Essa graça, que é o favor imerecido, é que vai te ajudar a continuar vivendo, mesmo com as decepções que você teve aí no dia de ontem, se de repente você teve. Se você tem aí algum pecado que você está vivendo, algo profundo, você tem que lembrar que há perdão de Deus, há um perdão abundante. Se você abrir o seu coração, confessar os seus pecados, deixar os seus pecados, Ele te perdoa. Essa é a relação dEle comigo e com você.
Por isso, se você precisa aí de um antídoto para que você não viva uma vida de desespero, de culpa ou de medo de recomeçar, pense em Lamentações, principalmente este trecho que nós estamos estudando aqui nessa manhã. Está difícil? Lembre-se de Jeremias. Está complicado? Lembre-se do livro de Lamentações. Está complicado? Lembre-se que ele mostra para mim e para você que o Senhor, nosso Deus, Ele é poderoso, Ele é gracioso, Ele é misericordioso, Ele vai continuar caminhando conosco. Portanto, esse é o antídoto para você, talvez, sair da vida que você está levando. Esse é o antídoto para você sair, às vezes, de uma vida de pecado e viver uma vida na presença de Deus, de fato, séria, comprometida com Ele. Spurgeon, num dos sermões que ele pregou, ele diz assim: Deus não tem um estoque fixo de misericórdia. Olha que interessante, Deus não tem um estoque fixo de misericórdia. Né? Ou seja, Deus não tem ali um depósito com todas as misericórdias ali. É isso que Spurgeon está dizendo. Mas ele está dizendo, Deus não tem um estoque fixo de misericórdia para os santos. Suas misericórdias são feitas sobre medida. Olha que coisa linda. Ou seja, a misericórdia de Deus é feita sob medida para você. Ele não vai no estoque e pega, não, é para você, Cláudia. É na medida, é como se um alfaiate tirasse as suas medidas, é isso que ele está dizendo. E são novas a cada manhã, como pão fresco no deserto. Spurgeon diz isso, ou seja, Deus tem, que é misericordioso, Ele não tem um estoque de misericórdia, portanto, quando Deus age de forma misericórdia sobre a sua vida, é perfeito, é feito para você, é com a sua cara, é com o seu jeito, é de acordo com a sua necessidade, não é algo padronizado, tá bom, tá aqui. Não, é com você. Isso é muito lindo de pensar, ou seja, portanto, quando você olha para isso, você tem que alegrar, o teu coração tem que se alegrar. Há esperança, e é isso que eu quero que você entenda nessa manhã. Há esperança. Por mais que você esteja vivendo uma vida de dificuldade, há esperança. Portanto, vai aqui algumas aplicações para você que você deve colocar na tua vida. Cultive o hábito de lembrar das misericórdias de Deus logo pela manhã. Acordou, Senhor, obrigado porque eu acordei. Obrigado porque eu estou podendo levantar da cama. Obrigado porque eu posso circular. Obrigado porque eu posso sair de casa. Tem gente que já começa reclamando. Ao trânsito. Ah, meu Deus, eu tenho que trabalhar. Agradeça a Deus por ter um trabalho. Olha as misericórdias de Deus sobre a sua vida. Acorde alegre, acorde feliz, não acorde aí rabugento. Tem gente que é terrível. Você encontrar a pessoa de manhã, dá vontade de você voltar para casa. Fala, meu Deus do céu. Não é? Coloca um louvor. Esqueça o celular, antes de pegar o celular, declare, Senhor, olha, obrigado por suas misericórdias sobre a minha vida. Precisamos fazer isso, ou seja, não permita que as falhas de ontem mate a esperança de hoje, ou seja, há esperança para você hoje. O ontem passou, acerte a sua vida com Deus, há esperança na caminhada, ou seja, a fidelidade de Deus não se baseia no seu desempenho, mas no caráter dele, Deus que é todo-poderoso. O teu desempenho tem que ser o melhor por causa deste Deus, mas não é baseado no seu desempenho, que as misericórdias dele são sobre a sua vida, ou a fidelidade dele sobre a sua vida. Ajude outros a enxergar as misericórdias de Deus, sejamos cristãos que compartilhem. Eu já disse aqui, precisamos voltar a ser chatos. Precisamos voltar a ser chatos. Nós hoje somos muito cheios de mimimi, nós temos medo de compartilhar com as pessoas. Nós temos medo de falar a verdade. Nós temos medo de mostrar que a palavra de Deus tem resposta para todas as coisas. Ou seja, nós vivemos agora um momento onde o crente, eu não sei nem qual é o termo que é usado quando você não quer incomodar muito, mas parece que tudo tem que ser politicamente correto, né? Ah, não posso mais. Eu vejo às vezes nos filmes que eu e a Toninha assistimos, a pessoa diz assim, olha, não invada o meu espaço. Eu falo, meu Deus do céu, agora a gente tem espaço, parece que tem um espaço aqui em volta que eu não posso invadir o espaço. Só que as pessoas estão morrendo indo para o inferno, ou seja, você precisa ajudar outros a enxergar essa misericórdia de Deus, ou seja, lembrar dos irmãos que estão em sofrimento e dizer, olha, ainda há vida, ainda há esperança, as misericórdias do Senhor não acabaram, elas continuam aí para mim e para você. Nós precisamos voltar a fazer isso, nós precisamos voltar a ser pessoas que falem de fato daquilo que creem. Nós estamos vivendo uma vida cristã muito, muito pobre, servindo a um Deus que nos deu e nos dá resposta em tudo aquilo que nós precisamos, tendo acesso a essa palavra que é preciosa, estamos trocando essa palavra por outras coisas. E é isso que Jeremias está dizendo, olha, lembre-se disso, as misericórdias de Deus são inesgotáveis, o amor de Deus é algo que nós não podemos medir.
Romanos 12:1 diz que pelas misericórdias de Deus ofereçam seus corpos como sacrifício vivo. Ou seja, pelas misericórdias de Deus, essas que são inesgotáveis na nossa vida. Terceiro ponto da mensagem de hoje: esperança não é otimismo, é confiança em quem Deus é. Esperança não é otimismo. Por isso que ele diz aí no verso 24, olha o que o Jeremias diz no verso 24. Digo a mim mesmo, olha que interessante, ele está dizendo a ele mesmo, digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei minha esperança. Minha porção é o Senhor, portanto, nele porei a minha esperança. Jeremias aqui traz uma afirmação de fé pessoal, íntima, no meio aí de um cenário devastado. Talvez Jeremias fez algo que eu e você precisamos aprender, que é pregar para nós mesmos. Nós às vezes gostamos de pregar, acho que gostamos pouco, eu estou incentivando você a pregar mais. Mas às vezes nós gostamos de pregar para os outros e não pregamos para nós mesmos, não falamos para nós mesmos. E é o que ele está dizendo aí, ele já começa o texto dizendo, digo a mim mesmo. Ele está dizendo, não estou falando para vocês, estou falando para mim, digo a mim mesmo. Então esse é um discurso interno dele, é um auto-encorajamento de Jeremias baseado numa verdade, não é? É a mesma coisa que o salmista, lá no Salmo 42, verso 5, ele diz assim, porque você está assim tão triste, ó minha alma. Ou seja, ele está falando para ele mesmo, por que a minha alma está tão triste? Não é? Ele está falando para ele, ou seja, põe a sua esperança em Deus. Então Jeremias, o que ele está fazendo aqui? Ele está reeducando a sua alma. Talvez ele tenha passado por tantas situações de lamento que ele precisa reeducar a sua própria alma. Então isso mostra, querido, que a esperança precisa ser cultivada. Tem que ser algo intencional. De novo, não é algo que acontece do nada. Esperança bíblica é algo que você precisa decidir viver a partir dela. Por isso que ele diz, a minha porção é o Senhor, ou seja, a porção dele. É o que ele necessita, é o que ele precisa, ele não precisa de mais nada. Ele está dizendo assim, tudo aquilo que eu realmente preciso é o Senhor, eu não preciso de mais nada. Assim, a minha porção é o Senhor. Qual é a sua porção? Ele está dizendo que a dele é o Senhor, ou seja, mesmo no meio daquela devastação toda, ele está dizendo, Senhor, a minha porção não é o templo, não são os muros, não é o povo, a minha porção é o Senhor. Eu preciso do Senhor, tendo do Senhor, eu tenho todas as outras coisas. E aí ele diz, portanto, nele porei a minha esperança. Onde está a sua esperança? A esperança aqui não é uma expectativa positiva que muitas vezes nós temos. Vai dar certo, fica tranquilo que vai dar certo. Não, é descansar na suficiência de Deus, é entender que eu sirvo a um Deus, que eu posso descansar nele. Jeremias não está dizendo, olha, as coisas vão melhorar, fique tranquilo. Não, mesmo que não melhore, ele está dizendo, o Senhor basta, mesmo que nada mude no cenário, não é? Mas eu tenho a minha porção, que é o Senhor, ela é que é mais importante para mim. Então entenda isso. Uma coisa é você ter esperança, outra coisa é você ter esperança bíblica. Uma coisa é você ter o otimismo humano, não é? Que não é ruim ser otimista, mas nós precisamos viver com a esperança bíblica. Essa sim é que é verdade. O otimismo diz, vai passar, vai dar tudo certo. A gente encontra gente assim, né? Nossa, está difícil. Não, fica tranquilo, que ele vai passar, vai dar certo. Isso é otimismo, né? E as pessoas fazem, não tem nada de errado nisso, mas nós vamos entender que a esperança bíblica diz, mesmo que não passe, o Senhor está comigo. Por que se não passar? Então o otimismo diz que vai passar. E aí quando não passa, a pessoa desaba, porque não passou. A esperança bíblica, ao contrário, diz, olha, mesmo que não passe, mesmo que você continue nessa luta, né, o Senhor é contigo. O Senhor é contigo, Ele é a sua porção. Porque quem pode dizer que vai passar, gente? Você vai hoje conversar com uma pessoa que está lutando contra um câncer, e dizer, não, fica tranquilo, vai passar. Quem garante que vai passar? Quem garante que vai passar? Nós não temos garantia nenhuma, nós temos garantia de que servimos a um Deus que prometeu que estaria conosco em todo o tempo. Ele vai estar contigo no meio da doença, no meio da dor, no meio da desilusão, no meio da decepção. Ele vai estar contigo porque Ele prometeu. Isso é esperança bíblica, não é um otimismo, não é, humano que nós vivemos muitas vezes. Mesmo que não melhore, o Senhor basta.
Então, a esperança cristã, ela não nega a realidade, ou seja, nós não estamos negando uma realidade que existe, mas encara a luz da eternidade, do caráter imutável de Deus. Ou seja, mesmo que eu continue vivendo esta luta que eu estou vivendo, eu estou caminhando para a eternidade com o Senhor. Pronto, é isso. Mesmo que essa doença que você esteja aí vivendo com ela, ela te mate esse corpo que você tem, mas a tua esperança é que você vai estar na eternidade com o Senhor. É isso a esperança bíblica, é saber para onde nós vamos. Porque senão nós vamos viver nesse otimismo aqui. Ó, gente, fique tranquilo, amanhã vai ter dinheiro na tua conta. Não, meu irmão, às vezes não vai ter dinheiro na tua conta, você vai ter que negociar. Não, amanhã você vai levantar muito melhor do que hoje. Não, às vezes amanhã você vai levantar meio capenga, com dor, mas você vai continuar caminhando e andando e servindo. A esperança que eu e você temos é que o Senhor está conosco, Ele nos basta. Pronto. Se eu vou viver algo melhor, é bondade de Deus. Né? Se Ele vai te deixar viver aí um tempo tranquilo, é pura bondade. É quase um cafuné de Deus na tua vida. Mas não há promessa para nós nesse sentido. Há promessa de que nós teríamos aflições. Mas o que Ele diz? Tenha bom ânimo. Eu venci o mundo, ou seja, estou contigo. Então Jeremias aqui não mudou, as circunstâncias não mudaram. Ele não ele não teve uma visão de olhar e dizer assim, não, estou vendo os muros reconstruídos, as portas reconstruídas, e o povo aqui, porque é o que aconteceu depois, no futuro. Mas ele não viu nada disso. E ele não está mostrando que a porção de Deus bastava para ele, não é por causa disso. Não, ele está dizendo que a confiança dele estava no Senhor. C.S. Lewis escreve, a esperança cristã é uma constante expectativa do bem final, que nasce da certeza de que Deus está escrevendo a história. Ou seja, a certeza que eu e você temos que o nosso final é joia, porque quem escreveu a história foi Deus. É essa a certeza. Ah, pastor, mas se olhar para a história, muitos homens aí foram martirizados, e são até hoje. Mas não é o final. É o final desta vida nesta terra, mas é o início de uma vida com o Senhor, por toda a eternidade, sem sofrimento, sem dor, sem lamento. É isso que é a nossa garantia, essa que é a minha garantia, a sua garantia. Está vivendo uma crise? Onde está a tua segurança? Está na sua conta bancária? Sua segurança hoje está nas conexões políticas que nós estamos vendo aí, não é? Uma briga eterna. Tua esperança está no plano médico? Tua esperança está em que você tenha controle das situações? Não, querido. Quando tudo falha, como falhou com Jeremias, você tem que entender isso. Em que está a minha porção? Aonde está a minha porção? Ou seja, se eu perder tudo, ainda posso dizer que o Senhor é suficiente para mim. Se você não tiver mais nada, você ainda vai continuar dizendo que o Senhor é suficiente para você. Se você tiver um problema seríssimo aí que você não consegue resolver, você vai continuar dizendo que o Senhor é suficiente para você. Se você não tiver mais recurso financeiro, né, você vai continuar dizendo que o Senhor é essa a ideia. É isso que Jeremias diz, Senhor, o Senhor é minha porção. Eu olho para essa devastação, o Senhor continua sendo tudo aquilo que eu preciso. É isso que nós temos que aprender. Ele ensina que nós precisamos falar a nossa alma. Nós precisamos falar a nossa alma, ou seja, em oração, em louvor, em reflexão. Nós precisamos falar para a nossa alma, olha, o Senhor é o que eu preciso, o Senhor é minha porção, Ele basta na minha caminhada, é pregar para você mesmo. Então aprenda a pregar para você mesmo. Quando o seu medo gritar, quando você não souber o que fazer, você tem que dizer, minha porção é o Senhor. Todavia, você vai praticar isso. Minha porção é o Senhor. Minha porção é o Senhor. Reveja suas expectativas. Nós, crentes, precisamos rever quais são as nossas expectativas, aonde eu tenho depositado a minha esperança. Aonde eu tenho depositado a minha esperança, numa mudança de cenário drástica na minha vida, o Senhor vai continuar sendo suficiente para mim. Você precisa repensar as suas expectativas, porque isso pode acontecer com qualquer um de nós. Hoje pode estar tudo bem, amanhã pode ser uma tragédia, ou seja, Ele vai continuar sendo suficiente para você. Reveja as suas expectativas, ensine os seus filhos sobre isso. Ensine os seus filhos sobre isso, ou seja, essa próxima geração que está aí, eles precisam entender, não é, que o Senhor é suficiente para nós. Estamos criando uma geração aí que não estão sabendo lidar com não estão sabendo lidar com frustrações, estão vivendo uma vida como se nada disso
fosse importante, estão vivendo numa época ou num período do pensamento positivo. Não, queridos, nós precisamos ensinar os nossos filhos que nós vivemos baseados na fidelidade divina, na fidelidade de Deus, e Ele basta para nós. Portanto, reveja aí as tuas expectativas. Salmo 73, verso 26, diz que o meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Ou seja, este corpo e o meu coração pode ficar fraquinho aí. Em qualquer momento pode ser que eu esteja, mas o que ele está afirmando, não é? Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. E o quarto ponto desta mensagem é: esperar em Deus é um exercício espiritual. Esperar em Deus é um exercício espiritual. Versos 25 e 26. Olha o que o nosso amigo aí, né, Jeremias, está dizendo no verso 25 e 26. Diz assim: o Senhor é bom para aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Então, esperar em Deus é um exercício espiritual. Então, mostra aí, de fato, não é? Que Jeremias, ele está ali no momento que o coração dele está na presença do Senhor. Ele vai dizer que a esperança não é passiva, mas é ativa. Esperança é algo que eu não fico aguardando, eu dou passos nessa direção, ou seja, não é imediata, mas é perseverante, ou seja, eu continuo caminhando com a expectativa e com a esperança no Senhor. Portanto, não é algo que eu fico ali parado, aguardando. Ela é ativa, porque eu continuo caminhando, eu continuo andando, eu continuo servindo, eu continuo fazendo. E eu tenho, então, aí, entendendo que ela é perseverante, ela pode ocorrer, né? O Senhor pode atender um clamor, Ele pode trazer uma cura sobre a minha vida, Ele pode abrir uma porta em mim, tudo isso Deus pode fazer. Mas ela é perseverante, porque mesmo que essas coisas não aconteçam, eu continuo caminhando e servindo ao Senhor. E ele diz aí: o Senhor é bom para aqueles cuja esperança está nele, não nas circunstâncias, está nele. Então a bondade de Deus não é a ausência de aflição. Você não vai deixar de ter aflição aí na tua vida, mas ela é direcionada àqueles que escolhem continuar esperando nele. É isso que o texto está dizendo: o Senhor é bom para aqueles cuja esperança está nele, não no governo, não no Trump, não no qualquer outro nome, não é, no cenário mundial. A esperança está nele, em Deus, que é todo-poderoso. Portanto, a bondade de Deus é isso. O termo bom aqui, ele mostra, e ele é um termo bastante rico, que ele envolve graça, ele envolve cuidado, ele envolve presença amorosa. Por isso que ele está dizendo que o Senhor é bom. Ele é bom porque Ele é gracioso contigo, Ele é bom porque Ele é misericordioso contigo, Ele é bom porque Ele é presente na tua vida, Ele é bom porque Ele não te deixa só. Então, Jeremias não está dizendo que Deus será bom no futuro. Ele já é bom neste momento, ele tem sido bom sobre a sua vida, como ele foi bom na vida de Jeremias, mesmo no meio de tudo aquilo que ele estava vivendo. E ele continua no texto: para aqueles que o buscam, não é? Ele é bom para aqueles que o buscam. Então, esperar em Deus é inseparável de buscar a Deus. Ou seja, nós esperamos e continuamos buscando em Deus. Nós continuamos servindo, nós continuamos buscando intimidade com Ele. Então, não é uma espera ansiosa, resignada, mas ela é ativa, em oração, adoração, dependência do Senhor. Ou seja, eu estou esperando no Senhor, não é sentado num banquinho da praça aguardando, não. Eu estou esperando no Senhor servindo, eu estou esperando no Senhor trabalhando, eu estou esperando no Senhor evangelizando, eu estou esperando no Senhor pregando a palavra, eu estou esperando no Senhor testemunhando sobre Ele. Ou seja, eu continuo esperando e continuo agindo. Por isso é que ela é ativa, por isso que não é algo passivo que eu tenho que aguardar. Ou seja, é buscar o Senhor mesmo no meio da crise, é mostrar maturidade espiritual. Ou seja, eu continuo servindo mesmo no meio da crise. Mesmo no meio da crise. E ele diz que é bom, no verso 26, é bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Não é? Então aqui o tranquilo não é sinônimo de inércia, de ficar lá, não, vou ficar aqui sentado esperando, mas é um descanso confiante. Eu sei em quem eu tenho crido, eu sei a quem eu tenho servido, eu sei para onde eu vou, eu sei o que me espera, por isso eu posso esperar tranquilo no Senhor. Eu tenho convicção de para onde eu estou indo. Esperar, sendo um discípulo fiel de Jesus, continuar pregando a palavra, ensinando a palavra.
Esperar é sinal de fé madura, queridos. Isaías 40:31 diz que, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Aqueles que esperam em quem? No Senhor renovam as suas forças. Romanos 8:25, mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Esperar no Senhor. Então, esperar é reconhecer que nós não temos controle, não é? E tudo bem não termos controle, porque Deus tem. Ele precisa ter o controle. Talvez a maior dificuldade do ser humano é entender que ele não tem controle sobre nada da vida dele. Sobre nada. Há umas 2 semanas atrás, ou a semana passada, se eu não me engano, um casal não, o pai, um homem de 60 anos, uma filha de 20 e poucos anos, estava saindo aqui do shopping, acho que todo mundo viu isso. E aí no estacionamento do shopping, 2 caras entram no carro, e ele sai do shopping com esse carro e durante o período que estão circulando por ali, vão fazendo pix para várias contas que os bandidos disseram que era para fazer e depois os bandidos liberaram ele. Quem tem controle sobre isso? Nós estávamos conversando, eu e a Toninha, ela falou, poxa, mas não tinha câmera e tal. Eu falei, Toninha, quem entra no carro contigo com o revólver encostado em você, parece que é alguém que é da tua família. Ou seja, entrou no carro, normal, não tem alarde nenhum, você não vai gritar, sai. E acabou. A pessoa vai fazer com você o que ele quiser. Ou seja, que controle você tem sobre a sua vida? Nenhum. Nenhum. Absolutamente. Mas Deus tem. É isso que eu e você, crentes em Jesus, precisamos entender. Ele é que tem controle sobre a minha vida. Ele tem controle sobre a minha vida. Às vezes nós choramos, às vezes nós pedimos, às vezes nós oramos, mas nós não sabemos muitas vezes esperar. Esperar tranquilamente, esperar no Senhor. Outros abandonam a fé porque Deus não respondeu, né? Ah, Deus não respondeu, Deus não fala comigo, Deus não gosta de mim. Outros continuam firmes porque aprenderam a esperar. E aprenderam que esperar não é castigo. Esperar é Deus formatando a nossa vida, nos ensinando. Por isso é que às vezes nós precisamos aprender a esperar. Tozer escreve que enquanto esperamos, Deus está trabalhando. Às vezes, Ele faz mais em nós no tempo da espera do que no tempo da resposta. Às vezes Deus trabalha mais contigo enquanto você está esperando do que depois que Ele responde para você. Porque às vezes depois que Deus responde, joia, Senhor, obrigado, viu, Pai? E aí tua vida aconteceu, você nem lembra mais de Deus. Mas enquanto você está esperando, não, enquanto você está esperando, você ora, você jejua, você põe o joelho no chão, você levanta de madrugada, você está o tempo todo, está aguardando. Enquanto aguarda, eu vou dar uma forcinha para Deus. Então eu vou orar, eu vou pedir, eu vou clamar, eu vou chorar, e vai. Então Deus está trabalhando, porque você está aprendendo mais, buscando mais intimidade, está servindo mais a Deus. Por isso que eu acho que às vezes Deus nos faz esperar uma vida inteira. Eu sou uma pessoa que eu sei que algumas coisas Deus tem me feito esperar. Né? E eu já entendi isso. E eu vou vivendo assim. Mas enquanto espero, eu preciso continuar servindo. Eu preciso continuar atuando. Eu sei que nós temos pais orando por filhos que estão desviados, esposas que estão orando pelos seus esposos, maridos que não entregaram ainda a sua vida a Jesus. Né? Sei que nós temos aí jovens esperando a definição vocacional que vai fazer, porque é uma etapa difícil. Mas espere no Senhor. Espere no Senhor, aguarde no Senhor, porque Ele tem controle e sabe o que é melhor sobre a sua vida. Portanto, ensine sua alma a descansar em Deus. Isso é algo didático. Ensine a sua alma a descansar em Deus. Ao invés de repetir, quando isso vai acabar, diga, o Senhor é bom para quem nele espera. Espere no Senhor. Transforme sua espera em adoração. Adore ao Senhor, louve enquanto espera, sirva. Coloque louvor no teu carro, cante louvor na rua, saia por aí pregando a palavra, mas transforme a sua espera em adoração, como estilo de vida. Mostre para as pessoas que você não está sofrendo porque Deus não te respondeu. Pelo contrário, você quer servi-lo cada dia mais. Ajude outros a esperar, né, com paciência e fé. Encoraje irmãos que estão desanimados. Esperar não é perder tempo, é se alinhar com o tempo de Deus, ou seja, anime outros. Senhor, pastor, eu não tenho resposta, não tem problema. Deixa o teu pedido de lado e vai ajudar outros que estão pedindo. Anime outras pessoas nessa caminhada com o Senhor. Salmo 27:14 diz que espere no Senhor. Seja forte, coragem, espere no Senhor. E aí, queridos, para concluir essa mensagem, para que você guarde no seu coração, né, eu quero só recapitular contigo alguns pontos que eu coloquei para você na tela do que nós falamos hoje. Porque
Depois de você pensar aí como Jeremias atravessou toda essa situação, no meio de escombros, de destruição, Jerusalém destruída, não é? Olhando para esta alma ferida de Jeremias, porque de fato era isso, mas uma alma que ainda estava ali viva, não é? Mas mostrando como ele deu a volta por cima, como ele saiu dessa dificuldade toda que ele estava vivendo, lembrando de Deus. Os aspectos aí que eu disse para você, que eu quero que você guarde. Primeiro, a esperança começa com um todavia. Coloque isso no teu coração essa semana. Todavia me alegrarei, todavia vou lembrar do Senhor, todavia não vou deixar essa situação me derrubar. Ou seja, mesmo em meio à dor, a alma escolhe lembrar do que pode dar esperança. Segundo aspecto que nós trabalhamos essa manhã, as misericórdias de Deus são inesgotáveis. Elas se renovam a cada manhã, como o sol que insiste em nascer, mesmo sobre as ruínas, que era o que acontecia lá na época de Jeremias e pode estar acontecendo na tua vida. 3, esperança não é otimismo, lembre-se disso. É confiança em quem Deus é. Não em mudanças imediatas, mas no Deus imutável. A situação pode não mudar aí na sua vida, mas você tem que lembrar de quem Deus é. E o quarto ponto que eu trabalhei contigo essa manhã, esperar em Deus é um exercício espiritual. É confiar, mesmo sem ver. Não estou vendo, mas eu confio. É buscar mesmo sem entender. É descansar mesmo sem compreender. Talvez você diga aí para mim, pastor, estou cansado, ou você perdeu alguém, ou você não está vendo a saída, mas a resposta, querido, da palavra hoje é clara. Ainda há esperança. Lembre-se disso. Ainda há esperança. Não porque a situação mudou, mas porque Deus não mudou e não muda. Está difícil? Ainda há esperança. Está difícil? Creia. Está difícil? Espere no Senhor. Então hoje, quando o sol se pôr nesse... Nem sei se tem sol, porque eu tinha expectativa de ter sol, porque teve até ontem. Hoje eu abri a janela do quarto da minha flor e o dia está feio, não tem nem sol. Mas quando esse dia terminar, olhe para cima, olhe para o céu, né? Porque às vezes o céu nos traz essa lembrança. E lembre-se, as misericórdias de Deus se renovarão pela manhã. Está difícil? Pela manhã essas misericórdias de Deus se renovarão, porque é uma promessa da palavra. Vão se renovar na sua vida. Escolha diariamente, todos os dias, pregue para a sua alma, pregue para você mesmo, fale para você mesmo. Ainda que tudo falhe, Deus é bom, Ele continua sendo bom. Ainda que nada mude, Ele está comigo. Ou seja, aprenda a pregar para você mesmo todos os dias. Não é palavras de positivismo, de autoafirmação, nada disso. Isso é besteira, isso é bobagem. Pregue a palavra para você. Leia texto da palavra para você. Decore versículos da palavra para você. Pregue para você mesmo. Não vá atrás desses que estão por aí, né? Tem gente por aí ensinando um monte de baboseira, que não tem nada a ver com a palavra, nada a ver com aquilo que Deus nos manda viver. Pregue para você mesmo a palavra todos os dias e ajude outros a lembrar dessa esperança que nós temos. Ligue para alguém essa semana que está aí sofrendo, manda uma mensagem, olha, estou aqui orando por você, manda um texto bíblico. Né? Diga para a pessoa, estou aqui, se você precisar de alguma coisa, eu quero te ouvir. Compartilhe essa mensagem, se você quiser, compartilhe com alguém que está em crise, alguém que está aí, de repente, passando por uma situação difícil. Seja a boca de Deus, dizendo para as pessoas, ainda há esperança. Não tenha dúvida disso, ainda há esperança, mesmo no meio das ruínas. E eu quero terminar com Romanos capítulo 15, verso 13, que diz assim, que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Transbordar de esperança, que saia de vocês essa esperança. Essa é a minha expectativa, e eu quero que você saia daqui nessa manhã, com isso muito claro no teu coração. Ainda há esperança, não tenha dúvida disso. Amém, queridos? Abaixa a sua cabeça, eu quero orar contigo. Deus amado e querido, obrigado, Pai. Obrigado por esta palavra no livro de Lamentações. Um clamor, Deus. Um homem como Jeremias escrevendo num lugar totalmente destruído. Um lugar que era uma promessa do Senhor, como é uma promessa do Senhor, e foi destruído pela desobediência do povo. Eu imagino, Deus, o coração de Jeremias ao escrever este texto. Eu imagino um coração lamentando na tua presença, mas logo na sequência ele reconhece quem o Senhor é. Por isso, Pai, eu não sei o que os meus irmãos estão vivendo. Alguns eu sei,
Alguns eu sei das histórias, sei das lutas, sei das dificuldades, outros não. Mas nós sabemos que a nossa esperança não pode estar, não é, nem na medicina, nem na política, nem na nossa condição financeira, nem naquilo que temos como segurança, mas a nossa esperança precisa estar no Senhor. Então nós precisamos entender que não importa as circunstâncias que estamos vivendo, ainda há esperança. A situação pode não mudar, mas o Senhor é um Deus que não muda, o Senhor é imutável, o Senhor é misericordioso, o Senhor nos ama e vai continuar nos ajudando a passar no meio desses escombros, das ruínas e continuar firmes servindo ao Senhor. Por isso, Pai, nós escolhemos diariamente pregar a nossa alma, ler a Tua palavra, aprender do Senhor, buscar a Tua presença. Deus, ajuda-nos também a lembrar outros dessa esperança, ajudar outros que não sejamos crentes egoístas, que queiram guardar a bênção só para nós, mas que nós possamos compartilhar isso. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos a viver uma vida que a nossa esperança esteja completamente depositada no Senhor e não nas circunstâncias. Observe, Pai, o coração de cada um aqui nessa manhã. Eu sei que o nosso povo, muitos estão passando por lutas que nós não podemos nem imaginar, mas o Senhor conhece cada uma delas. Portanto, Pai, ao sondar o coração dos meus amados aqui, daqueles que estão em casa, traz ao coração deles a esperança, a certeza de que o Senhor está com eles. Talvez a situação não mude, talvez a situação continue e possa até se agravar, mas que cada um de nós possa entender que ainda há esperança. Às vezes não de que a situação melhore, mas de que estaremos com o Senhor por toda a eternidade. Não sabemos o que vamos viver nessa terra, Pai, mas a nossa vida não está no controle das circunstâncias, ou não está no controle da política, ou da nossa conta bancária, ou da nossa capacidade intelectual. A nossa vida está no controle do Senhor, e é o Senhor que nós queremos que controle toda a nossa vida. Por isso, ajuda-nos, Pai, nessa caminhada, ajuda-nos nessa semana, ajuda-nos a compartilhar a Tua palavra também essa semana, e continua cuidando de cada um do Seu povo. É assim que eu oro, agradecido ao Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Ainda há esperança.